O aroma de eucalipto e lavanda pairava no ar da pequena clínica de massoterapia, localizada no centro de Belo Horizonte. Fernanda Oliveira ajustou o óleo essencial na mesa de massagem e verificou a temperatura da sala pela terceira vez naquela manhã. Aos 25 anos, ela já havia construído uma reputação sólida entre os frequentadores da clínica popular, conhecida por suas mãos habilidosas e por uma intuição quase mística para encontrar pontos de tensão que outros terapeutas não conseguiam identificar. A agenda daquele dia estava repleta, como sempre. Fernanda trabalhava de segunda a sábado na clínica e ainda atendia alguns pacientes em domicílio nos fins de semana. Era a única forma de conseguir manter as contas da família em dia e ainda guardar alguns reais para realizar seu sonho de abrir o próprio consultório. A mãe, Lúcia, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e a avó Benedita, aos 72 anos, ainda fazia doces caseiros para vender na feira do bairro onde moravam, na região metropolitana de Belo Horizonte. O interfone tocou, quebrando seus pensamentos. Clarice, a recepcionista, anunciou que o próximo paciente havia chegado. Fernanda deu uma última olhada no espelho pequeno pendurado na parede, arrumou os cabelos castanhos presos em um coque baixo e abriu a porta da sala. Do outro lado do corredor, um homem alto, de ombros largos e terno azul marinho impecavelmente cortado, aguardava com uma expressão tensa no rosto. Seus olhos escuros pareciam carregar o peso de muitas noites mal dormidas, e Fernanda notou imediatamente a rigidez em sua postura, como se cada músculo do corpo estivesse em constante estado de alerta. Gabriel Torres, como se apresentou com um aperto de mão firme, mas educado, era diferente dos clientes habituais da clínica. Seus sapatos de couro eram mais caros que o salário mensal dela, e o relógio que usava no pulso provavelmente custava mais que todo o equipamento da sala de massagem. Mesmo assim, havia algo em seus olhos que Fernanda reconhecia bem: a exaustão profunda de quem carrega mais responsabilidades do que deveria. Durante a anamnese inicial, Gabriel explicou que sofria de dores constantes nas costas e pescoço, além de dores de cabeça frequentes que vinham se intensificando nos últimos meses. Havia procurado diversos médicos, feito exames e consultado especialistas, mas ninguém conseguia encontrar uma causa física clara para seus sintomas. Um colega de trabalho havia recomendado a clínica, dizendo que Fernanda tinha um dom especial para encontrar a origem das dores que outros profissionais não conseguiam identificar. Fernanda o orientou sobre o procedimento e saiu da sala para que ele pudesse se trocar. Quando retornou, Gabriel estava deitado na mesa, coberto até a cintura com uma toalha branca. Mesmo relaxado, ela podia ver a tensão acumulada em seus ombros e pescoço. Começou aplicando o óleo morno nas mãos, uma mistura especial que ela mesma preparava com óleos essenciais de sândalo, lavanda e algumas ervas que a avó Benedita lhe havia ensinado a usar. O primeiro toque foi revelador. Assim que as mãos de Fernanda se apoiaram nas costas de Gabriel, ela sentiu uma onda de sensações que a deixou momentaneamente confusa. Não era apenas a tensão muscular comum que encontrava em outros pacientes. Havia algo mais profundo ali, uma agitação interna que parecia emanar de cada fibra do corpo dele. Era como se ele estivesse lutando contra algo invisível, uma batalha constante que consumia suas energias. Gabriel, por sua vez, experimentou algo que não sentia há anos. O toque delicado, mas firme de Fernanda parecia desatar nós que nem sabia que existiam. Pela primeira vez em meses, os pensamentos acelerados sobre planilhas, reuniões, investimentos e pressões familiares começaram a diminuir de intensidade. Era como se as mãos dela fossem capazes de alcançar não apenas seus músculos tensos, mas também acalmar a tempestade constante que habitava sua mente. Fernanda trabalhou em silêncio por alguns minutos, concentrando-se nas áreas mais tensas. Suas mãos pareciam conhecer intuitivamente cada ponto que precisava de atenção, movendo-se com uma precisão que surpreendia até ela mesma. Havia algo diferente naquela sessão, uma conexão que ia além do profissional. Ela sentia como se pudesse perceber não apenas as tensões físicas de Gabriel, mas também as emocionais. Foi quando chegou à região do pescoço que sentiu algo estranho.
Não era apenas tensão muscular. Havia uma irregularidade no pulso de Gabriel, uma aceleração súbita que a fez franzir a testa. Ela diminuiu a pressão das mãos e observou atentamente a respiração dele, que havia se tornado mais superficial. Gabriel tentou dizer algo, mas as palavras saíram confusas, quase incompreensíveis. Fernanda imediatamente percebeu que algo estava errado. A pele dele havia ficado pálida e uma fina camada de suor cobria sua testa. Antes que pudesse reagir completamente, Gabriel perdeu a consciência. O coração de Fernanda disparou, mas seus anos de experiência e os primeiros socorros que havia aprendido na escola de massoterapia entraram em ação. Primeiro, verificou se ele estava respirando. Sim, a respiração estava regular, apenas superficial. O pulso, embora acelerado, era constante. Não parecia ser nada grave como um ataque cardíaco, mas ele precisava de cuidados imediatos. A sala de massagem era pequena demais para que ela pudesse manobrar adequadamente. Gabriel era alto e tinha porte físico considerável, mas Fernanda não hesitou. Com uma determinação que surpreendeu até ela mesma, passou um dos braços dele ao redor de seu pescoço e, apoiando o peso dele em seu próprio corpo, conseguiu levantá-lo da mesa de massagem. Passo a passo, sustentando quase todo o peso de Gabriel, Fernanda o carregou até a pequena maca de descanso que ficava no canto da sala. Seus músculos protestaram contra o esforço, mas ela não parou até ter certeza de que ele estava seguro e confortável. Cobriu-o com um cobertor limpo e colocou uma almofada sob sua cabeça, monitorando constantemente sua respiração. Enquanto Gabriel permanecia inconsciente, Fernanda observou seu rosto relaxado. Sem a tensão constante que carregava quando acordado, ele parecia mais jovem, quase vulnerável. Havia uma paz em suas feições que contrastava dramaticamente com a agitação que ela havia sentido em seus músculos durante a massagem. Cerca de 15 minutos depois, Gabriel começou a despertar lentamente. Primeiro, moveu levemente os dedos, depois piscou algumas vezes antes de abrir completamente os olhos. Quando finalmente focalizou o olhar, encontrou Fernanda sentada em uma cadeira ao lado da maca, observando-o com atenção e preocupação genuína. A confusão inicial em seu rosto deu lugar a uma surpresa quando percebeu onde estava. A última coisa de que se lembrava era estar na mesa de massagem, sentindo uma sensação de relaxamento que não experimentava há anos. Agora estava em uma maca diferente, coberto por um cobertor que cheirava a amaciante e cuidado. Fernanda explicou calmamente o que havia acontecido, sua voz carregando uma serenidade que ele achou reconfortante. Ela havia tomado todas as precauções necessárias, monitorado seus sinais vitais e estava preparada para chamar uma ambulância, caso fosse necessário. Mas Gabriel se sentia estranhamente bem, melhor do que havia se sentido em meses. A gratidão em seus olhos era genuína quando agradeceu a Fernanda por ter cuidado dele. Não era apenas pelo socorro que havia prestado, mas por algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Durante aqueles minutos de inconsciência, algo havia mudado. A tensão constante que carregava nos ombros havia diminuído significativamente, e pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava silenciosa. Fernanda insistiu que ele procurasse um médico para investigar a causa do desmaio, mas Gabriel assegurou que se sentia bem e que provavelmente havia sido apenas o acúmulo de estresse e cansaço. Mesmo assim, ela não o deixou sair da clínica até ter certeza de que ele estava completamente recuperado e capaz de dirigir com segurança. Quando Gabriel finalmente se levantou para ir embora, houve um momento de hesitação na porta da sala. Ele se virou para Fernanda e perguntou se poderia agendar outra sessão para a semana seguinte. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros percebessem, que fez Fernanda concordar imediatamente. Enquanto ela o acompanhava até a recepção, Gabriel observou discretamente o ambiente simples, mas acolhedor da clínica. As paredes pintadas em tons suaves de verde e azul, as plantas pequenas espalhadas pelos cantos, os certificados de Fernanda emoldurados com simplicidade. Tudo ali respirava cuidado e dedicação, muito diferente dos ambientes luxuosos, mas frios, aos quais estava acostumado.
Na recepção, enquanto Clarice agendava sua próxima consulta, Gabriel teve tempo de observar melhor Fernanda. Ela conversava com outros pacientes que aguardavam com uma atenção genuína, perguntando sobre suas famílias e lembrando-se de detalhes de consultas anteriores. Havia uma autenticidade em seus gestos que ele raramente encontrava em seu círculo social. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel hesitou novamente. Queria dizer algo mais, expressar de alguma forma o quanto aquela experiência havia sido significativa para ele, mas as palavras não vinham. Em vez disso, apenas agradeceu mais uma vez e prometeu estar de volta na semana seguinte. Fernanda o acompanhou até a porta da clínica e o observou entrar em um carro preto de luxo que aguardava na rua. Mesmo depois de ele partir, ela permaneceu ali por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Não era incomum pacientes passarem mal durante as sessões, especialmente aqueles com níveis altos de estresse, mas havia algo diferente no que ocorreu com Gabriel. Durante os atendimentos seguintes daquela tarde, Fernanda se pegou pensando nele, na forma como seu corpo havia reagido ao seu toque, na paz que havia visto em seu rosto enquanto estava inconsciente, na gratidão genuína em seus olhos quando despertou. Havia uma conexão que ela não conseguia explicar, algo que ia além da relação profissional típica entre terapeuta e paciente. Quando terminou o trabalho naquela noite, Fernanda pegou o ônibus para casa como sempre fazia. Durante o trajeto até sua casa na região metropolitana, observou pela janela as luzes da cidade que se acendiam gradualmente. Belo Horizonte era uma cidade de contrastes, onde arranha-céus modernos dividiam espaço com casas simples, onde pessoas como ela e Gabriel viviam realidades completamente diferentes, mas às vezes se encontravam nos momentos mais inesperados. Em casa, enquanto ajudava a mãe Lúcia a preparar o jantar e ouvia a avó Benedita contar histórias dos tempos antigos, Fernanda não conseguiu tirar Gabriel completamente de seus pensamentos. Havia algo nele que despertava não apenas curiosidade profissional, mas também uma compaixão genuína. Ele carregava uma dor que ia além do físico, e ela se sentia estranhamente conectada a essa vulnerabilidade que ele havia mostrado, mesmo que involuntariamente. Naquela noite, antes de dormir, Fernanda se pegou esperando que Gabriel realmente voltasse na semana seguinte. Não apenas porque queria ter certeza de que ele estava bem, mas porque sentia que havia algo inacabado entre eles, uma história que estava apenas começando a ser escrita. A semana que se seguiu passou lentamente para Fernanda. Cada vez que o telefone da clínica tocava ou a porta se abria, ela se pegava esperando que fosse Gabriel. Não que estivesse ansiosa exatamente, mas havia algo naquele encontro que havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar completamente. Talvez fosse a vulnerabilidade que havia visto nele, ou a forma como seu corpo havia reagido ao seu toque, como se estivesse desesperadamente precisando de cuidado. Na quinta-feira, enquanto atendia uma senhora idosa que sofria de artrite, Fernanda se pegou pensando no contraste entre seus pacientes habituais e Gabriel. A maioria das pessoas que procuravam a clínica popular vinha por necessidade real, enfrentando dores crônicas que afetavam seu dia a dia. Gabriel, claramente, tinha recursos para procurar os melhores especialistas da cidade. O que o havia levado até ali? A resposta veio na sexta-feira de manhã, quando Clarice anunciou que Gabriel havia chegado para sua consulta agendada. Fernanda sentiu uma mistura de alívio e nervosismo que a surpreendeu. Quando abriu a porta da sala para recebê-lo, encontrou-o com aparência bem melhor que na semana anterior. A tensão em seus ombros havia diminuído visivelmente e seus olhos pareciam mais descansados. Gabriel a cumprimentou com um sorriso genuíno e perguntou como havia sido sua semana. Era uma pergunta simples, mas feita com um interesse real que Fernanda não estava acostumada a receber de seus pacientes. Normalmente, a conversa girava em torno dos sintomas e tratamentos. Havia algo mais pessoal naquela interação. Durante a preparação para a sessão, Gabriel mencionou que havia procurado seu médico como ela havia sugerido. Os exames não mostraram nada preocupante, confirmando que o desmaio havia sido provavelmente causado por estresse extremo e exaustão. O médico havia recomendado que continuasse com as sessões de massoterapia,
já que havia sido a única coisa que proporcionou alívio real para seus sintomas. Quando Fernanda começou a massagem, notou imediatamente a diferença. Os músculos de Gabriel ainda estavam tensos, mas havia uma receptividade diferente ao seu toque. Era como se o corpo dele tivesse guardado a memória do relaxamento da sessão anterior e estivesse mais disposto a se entregar ao processo. Ela ajustou a técnica, usando movimentos mais lentos e pressão mais constante. Conforme trabalhava, Gabriel começou a falar. Primeiro, comentários casuais sobre o aroma dos óleos essenciais que ela usava, perguntando sobre os ingredientes. Fernanda explicou que a receita havia sido passada por sua avó, que conhecia muito sobre plantas medicinais e sempre dizia que as mãos eram apenas um instrumento, mas que a verdadeira cura vinha da intenção e do cuidado. Gabriel ficou quieto por alguns momentos, processando essa informação. Depois perguntou sobre sua formação, como havia escolhido a massoterapia. Fernanda contou que havia se interessado pela área, depois de ver como as técnicas de sua avó ajudavam as pessoas da comunidade onde moravam. Havia feito o curso técnico trabalhando durante o dia e estudando à noite, economizando cada centavo para poder se formar. Havia algo na forma como ela falava sobre sua família que tocou Gabriel profundamente. A simplicidade e o amor genuíno que transparecia em cada palavra contrastavam com as relações complicadas e muitas vezes superficiais de seu próprio círculo familiar. Quando Fernanda mencionou que morava com a mãe e a avó, cuidando de ambas, ele sentiu uma pontada de algo que poderia ser inveja ou admiração. Fernanda notou que Gabriel havia relaxado significativamente durante a conversa. Suas respostas também se tornaram mais abertas. Ele contou que dirigia uma rede de hotéis familiares, um negócio que havia herdado dos tios que o criaram. Não entrou em detalhes, mas Fernanda percebeu uma melancolia em sua voz quando mencionou a família. Quando ela comentou que devia ser interessante trabalhar no ramo hoteleiro, conhecendo lugares diferentes e pessoas de várias culturas, Gabriel deu uma risada sem muito humor. Disse que, na verdade, passava a maior parte do tempo em escritórios, analisando números e frequentando reuniões intermináveis. Há anos não visitava pessoalmente nenhum dos hotéis da rede, e suas viagens se limitavam a compromissos corporativos. A honestidade em sua voz fez Fernanda pausar por um momento. Havia uma tristeza ali que ela reconhecia. Era diferente da tristeza dos seus pacientes que sofriam com dores físicas ou dificuldades financeiras. Gabriel parecia estar sofrendo com uma falta de propósito, uma desconexão com sua própria vida. Conforme a sessão prosseguia, Gabriel se sentiu compelido a compartilhar mais. Falou sobre os ataques de pânico que havia começado a ter nos últimos meses, sempre durante reuniões importantes ou eventos sociais. Como acordava no meio da noite com o coração disparado e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, sem conseguir identificar o quê. Fernanda ouviu em silêncio, suas mãos continuando o trabalho terapêutico enquanto ele falava. Não ofereceu conselhos ou opiniões, apenas permitiu que ele se expressasse. Havia algo profundamente libertador para Gabriel em falar com alguém que não conhecia sua história, que não tinha expectativas ou julgamentos sobre quem ele deveria ser. Quando a sessão terminou, Gabriel se sentiu novamente transformado. A tensão que carregava constantemente havia diminuído, mas mais que isso, sentia como se um peso emocional também tivesse sido aliviado. Fernanda havia criado um espaço seguro onde ele podia ser apenas ele mesmo, sem as máscaras que usava diariamente no mundo corporativo. Ao se vestir, Gabriel hesitou antes de sair da sala. Virou-se para Fernanda e perguntou se ela já havia considerado trabalhar com atendimentos domiciliares para casos especiais. Explicou que sua agenda era muito corrida e que seria mais conveniente se ela pudesse atendê-lo em casa nos fins de semana. Fernanda ficou surpresa com a proposta. Ela fazia alguns atendimentos domiciliares, mas normalmente para pacientes idosos ou com dificuldades de locomoção. Gabriel claramente não se enquadrava nessas categorias, mas havia algo em seu pedido que parecia genuíno, quase vulnerável. Depois de um momento de consideração, ela concordou, mas estabeleceu algumas condições.
O pagamento seria adiantado, ela levaria seus próprios equipamentos e óleos e precisaria conhecer o ambiente antes de aceitar fazer atendimentos regulares. Gabriel concordou prontamente com todas as condições e sugeriu que ela fosse até seu apartamento no fim de semana para conhecer o espaço. Quando saíram juntos da clínica, Fernanda notou novamente o carro de luxo que aguardava Gabriel. Dessa vez, porém, ele dispensou o motorista e disse que dirigiria ele mesmo. Ofereceu carona para Fernanda, mas ela educadamente recusou, explicando que preferia ir de ônibus mesmo. Gabriel insistiu, dizendo que era o mínimo que podia fazer, depois de ela ter cuidado tão bem dele. Fernanda acabou aceitando mais por educação que por necessidade. Durante o trajeto até o ponto de ônibus mais próximo de sua casa, eles conversaram sobre Belo Horizonte, sobre os bairros da cidade e as mudanças que haviam observado ao longo dos anos. Gabriel ficou surpreso ao saber que Fernanda havia nascido e crescido na região metropolitana, que conhecia a cidade como poucos. Ela falou sobre os lugares que gostava de visitar nos poucos momentos livres que tinha: o Parque das Mangabeiras, a Feira de Artesanato da Afonso Pena, as pequenas casas de cultura espalhadas pelos bairros. Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava sobre sua cidade. Para Gabriel, que havia crescido em Belo Horizonte, mas vivia isolado em sua bolha social, ouvir Fernanda falar sobre a cidade foi como descobrir um lugar completamente novo. Ele frequentava apenas restaurantes sofisticados, clubes exclusivos e eventos corporativos. A Belo Horizonte que Fernanda descrevia era muito mais rica e diversa que aquela que ele conhecia. Quando chegaram ao ponto de ônibus, Fernanda agradeceu pela carona e confirmou que iria ao apartamento dele no domingo para conhecer o espaço. Gabriel a observou caminhar em direção ao ônibus, notando como ela cumprimentava outras pessoas na parada com sorrisos genuínos e pequenas conversas. Havia uma leveza em seus gestos que ele invejava. No domingo, Fernanda pegou 2 ônibus para chegar ao endereço que Gabriel havia fornecido. O edifício ficava em uma das áreas mais nobres de Belo Horizonte, com portaria 24 horas e jardins impecavelmente cuidados. Ela se sentiu um pouco deslocada em meio ao luxo ostensivo, mas Gabriel a recebeu com naturalidade, sem qualquer traço de condescendência. O apartamento era espaçoso e elegantemente decorado, com grandes janelas que ofereciam vista panorâmica da cidade. Fernanda ficou impressionada não apenas com o tamanho e a decoração, mas com a frieza do ambiente. Era bonito, mas não parecia um lar. Não havia fotografias pessoais, objetos que contassem histórias ou qualquer sinal de que alguém realmente vivesse ali. Gabriel mostrou o quarto que havia preparado para as sessões de massagem, onde havia instalado uma mesa profissional e organizado toalhas e outros equipamentos básicos. Fernanda ficou impressionada com o cuidado e a atenção aos detalhes. Era evidente que ele havia pesquisado sobre os requisitos necessários para um atendimento adequado. Enquanto ela inspecionava o espaço e fazia algumas sugestões de ajustes, Gabriel preparou o café. Quando se sentaram na varanda para conversar sobre os detalhes dos futuros atendimentos, Fernanda notou como ele parecia diferente em sua própria casa, mais relaxado, mas também mais solitário. Gabriel contou que raramente recebia visitas. A maior parte de seus contatos sociais acontecia em eventos formais ou restaurantes. Aquele apartamento, apesar de todo o luxo, era mais um refúgio que um lar. Fernanda compreendeu melhor por que ele havia insistido nos atendimentos domiciliares. Não era apenas questão de conveniência, mas talvez uma forma de trazer vida e humanidade para aquele espaço frio. Durante a conversa, Gabriel perguntou sobre a família de Fernanda. Ela falou com carinho sobre a mãe Lúcia, que trabalhava incansavelmente para manter a família, e sobre a avó Benedita, que aos 72 anos ainda cozinhava para toda a vizinhança e conhecia histórias e receitas que haviam sido passadas de geração em geração. Quando Fernanda descreveu os domingos em família, com almoços que se estendiam pela tarde, conversas na varanda e a casa sempre cheia de vizinhos que vinham visitar a avó Benedita, Gabriel sentiu uma pontada de nostalgia por algo que nunca havia realmente experimentado. Sua infância havia sido privilegiada materialmente, mas carente do calor humano que Fernanda descrevia
com tanta naturalidade. Ao final da tarde, quando Fernanda se preparava para ir embora, Gabriel ofereceu novamente carona. Desta vez, ela aceitou sem hesitação. Durante o trajeto, ele perguntou se ela aceitaria jantar com ele antes de ir para casa. Não em um restaurante sofisticado, disse rapidamente, mas talvez em algum lugar que ela gostasse, onde se sentisse confortável. Fernanda ficou surpresa com o convite, mas havia algo tão genuíno na forma como ele perguntou que ela se sentiu tocada. Sugeriu uma pizzaria familiar no bairro onde cresceu, um lugar simples, mas acolhedor, que frequentava desde criança. Gabriel aceitou imediatamente, parecendo ansioso para conhecer mais sobre o mundo dela. A pizzaria era pequena e barulhenta, com mesas de fórmica e decoração simples. Gabriel claramente se sentia fora de lugar inicialmente, mas conforme Fernanda cumprimentava os funcionários pelo nome e contava histórias sobre como costumava vir ali com a família, ele começou a relaxar e a apreciar a autenticidade do ambiente. Durante o jantar, eles conversaram sobre sonhos e ambições. Fernanda falou sobre sua vontade de abrir o próprio consultório, onde pudesse atender tanto pessoas que podiam pagar quanto aquelas que precisavam de cuidados, mas não tinham recursos. Gabriel ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre seus planos e oferecendo perspectivas que ela não havia considerado. Quando Gabriel falou sobre seus próprios sonhos, ou a falta deles, Fernanda percebeu o quanto ele estava perdido. Havia assumido responsabilidades que não escolheu, vivendo uma vida que outros haviam planejado para ele. A riqueza e o sucesso que muitos invejavam se revelaram uma prisão dourada que o deixava profundamente infeliz. Ao final da noite, quando Gabriel a deixou em casa, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma relação terapêutica profissional. Havia uma conexão humana real se formando, baseada em respeito mútuo e uma compreensão crescente das lutas e sonhos de cada um. Fernanda entrou em casa com um sorrimento no rosto que não passou despercebido pela mãe Lúcia e pela avó Benedita. Quando elas perguntaram sobre sua tarde, ela contou sobre o novo paciente que faria atendimentos domiciliares, mas suas palavras carregavam um entusiasmo que ia além do profissional. Gabriel, por sua vez, chegou ao seu apartamento silencioso com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez, aqueles cômodos luxuosos, mas vazios, não lhe pareciam tão opressivos. O aroma dos óleos essenciais que Fernanda havia testado ainda pairava no ar, trazendo uma lembrança tangível de sua presença e da possibilidade de que aquele espaço pudesse se tornar um pouco mais humano. As sessões domiciliares começaram no domingo seguinte e rapidamente se tornaram a parte mais esperada da semana para ambos. Fernanda chegava pontualmente às 9 da manhã, sempre carregando sua bolsa com óleos essenciais e equipamentos, além de um sorriso que iluminava o apartamento de Gabriel. Ele havia começado a preparar café especial para recebê-la, uma atenção pequena, mas que significava muito para ela. Durante a terceira sessão, enquanto Fernanda trabalhava nos músculos tensos de seu pescoço, Gabriel teve outro episódio de ansiedade. Não foi um desmaio como da primeira vez, mas uma aceleração súbita do coração e dificuldade para respirar. Fernanda imediatamente interrompeu a massagem e o orientou através de exercícios de respiração que havia aprendido em um curso de primeiros socorros. Conforme Gabriel se acalmava, ele decidiu contar a Fernanda sobre sua história. Não apenas sobre os ataques de pânico, mas sobre toda a sua vida. Havia algo na presença dela que o fazia sentir-se seguro para ser vulnerável, para tirar as máscaras que usava diariamente no mundo dos negócios. Gabriel contou que havia perdido os pais quando tinha apenas 3 anos, em um acidente de carro durante uma viagem de negócios. Seus tios maternos, Eduardo e Regina Torres, haviam assumido sua guarda e a direção da empresa familiar de hotéis. Eles foram bons guardiões. Ele reconhecia, garantindo que tivesse a melhor educação e todas as oportunidades possíveis. Mas nunca houve calor humano real nessa relação. Os tios sempre deixaram claro que Gabriel havia sido criado para assumir a empresa quando atingisse a maturidade. Sua educação foi toda voltada para isso. Escolas de elite, intercâmbios no exterior, cursos de administração e negócios.
Nunca lhe perguntaram o que ele queria ser ou fazer. Simplesmente assumiram que seguiria o caminho traçado para ele. Fernanda ouviu em silêncio, suas mãos continuando movimentos suaves e reconfortantes nas costas dele. Podia sentir a tensão emocional se manifestando fisicamente em seus músculos. Cada palavra carregada de mágoa criava novos pontos de rigidez que ela trabalhava pacientemente. Gabriel continuou contando que os ataques de pânico haviam começado há cerca de 1 ano, coincidindo com pressões crescentes para que ele se casasse com alguém adequado ao seu status social. Os tios haviam começado a arranjar encontros com filhas de outras famílias empresariais, especialmente com Stephanie Campos, filha de proprietários de uma cadeia de restaurantes que seria uma parceira de negócios ideal. Stephanie era tudo o que se esperava de uma esposa para alguém na posição de Gabriel. Educada, sofisticada, conhecia as regras do mundo corporativo e das relações sociais da elite. Mas Gabriel nunca havia sentido qualquer conexão real com ela. Os encontros eram cordiais, mas frios. Conversas sobre viagens, eventos sociais e estratégias de negócios. Nunca sobre sonhos, medos ou qualquer coisa que realmente importasse. Conforme falava, Gabriel percebeu que era a primeira vez que verbalizava esses sentimentos para alguém. Fernanda não oferecia conselhos ou julgamentos, apenas presença e compreensão. Suas mãos pareciam absorver não apenas a tensão física, mas também a emocional que ele carregava há anos. Quando a sessão terminou, Gabriel perguntou a Fernanda sobre sua própria história familiar. Ele havia contado tanto sobre si mesmo e conhecia muito pouco sobre ela. Fernanda, inicialmente hesitante, começou a compartilhar fragmentos de sua vida. Contou que havia sido criada apenas pela mãe e pela avó. Nunca conheceu o pai. Sua mãe Lúcia sempre foi muito reservada sobre esse assunto, dizendo apenas que ele havia partido quando Fernanda era muito pequena. A avó Benedita às vezes deixava escapar comentários sobre como Lúcia havia sofrido na juventude, mas nunca entrava em detalhes. O que Fernanda lembrava com carinho era da comunidade que as havia acolhido. Vizinhos que se tornaram família, que ajudavam nos momentos difíceis e celebravam junto nas alegrias. A avó Benedita era uma figura respeitada no bairro, conhecida por seus doces caseiros e por suas histórias sobre os tempos antigos. Gabriel ficou particularmente interessado quando Fernanda mencionou que a avó costumava trabalhar em festas nas igrejas do centro de Belo Horizonte, vendendo seus doces famosos. Benedita havia trabalhado em muitos eventos ao longo dos anos, sempre orgulhosa da qualidade de suas receitas tradicionais. Havia algo familiar nessa descrição que Gabriel não conseguia identificar. Uma memória vaga, quase como um sonho, de uma senhora baixinha que fazia brigadeiros especiais durante as festas juninas de uma igreja que ele frequentava quando criança. Mas a lembrança era muito difusa para ter certeza. Nas semanas que se seguiram, as sessões de massagem foram se transformando gradualmente em longos encontros, onde conversavam sobre tudo. Gabriel começou a levar Fernanda para conhecer lugares de Belo Horizonte que ela nunca havia visitado. Restaurantes em mirantes com vista para a cidade, galerias de arte, concertos em teatros que ela só conhecia por fora. Fernanda, por sua vez, o levou para conhecer seu mundo. Apresentou-o à mãe Lúcia e à avó Benedita em um domingo de almoço familiar. Gabriel havia chegado nervoso, sem saber como se comportar em um ambiente tão diferente do que estava acostumado. Mas a simplicidade e o carinho da família de Fernanda o conquistaram imediatamente. Dona Benedita, especialmente, o tratou com uma hospitalidade que o tocou profundamente. Ela insistiu que ele experimentasse cada um de seus doces caseiros, contando histórias sobre como havia aprendido as receitas com sua própria avó. Gabriel se pegou relaxando de uma forma que não experimentava, desde a infância distante. Durante o almoço, Dona Benedita mencionou casualmente que havia trabalhado em muitas festas juninas ao longo dos anos, especialmente na Igreja do Carmo, no centro da cidade. Gabriel sentiu um arrepio de reconhecimento. Ele se lembrava claramente dessa igreja. Havia frequentado as festas juninas lá durante alguns anos na infância, quando os tios ainda faziam questão de manter certas tradições familiares. Quando perguntou mais detalhes,
Dona Benedita contou animadamente sobre as festas na Igreja do Carmo, nos anos 90 e início dos 2000. Ela se lembrava especialmente de uma família que sempre organizava os eventos, pessoas muito distintas que faziam questão de manter as tradições. Falou sobre os meninos e meninas bem vestidos que participavam das quadrilhas e como suas famílias sempre compravam muitos de seus doces. Gabriel sentiu o coração acelerar quando percebeu que estava ouvindo sobre sua própria família. Os Torres eram realmente conhecidos por organizar e patrocinar as festas juninas da Igreja do Carmo naquela época. Ele mesmo havia participado das quadrilhas, sempre um pouco deslocado por sua timidez, mas presente em todas as celebrações. A realização de que suas famílias haviam se cruzado de alguma forma no passado o deixou simultaneamente emocionado e confuso. Havia uma sensação de destino, de que seu encontro com Fernanda não havia sido apenas coincidência, mas também questionou por que não se lembrava especificamente da avó dela, considerando o quanto ela se destacava na memória das pessoas. Fernanda notou a mudança em sua expressão e perguntou se estava tudo bem. Gabriel decidiu não comentar sobre suas suspeitas naquele momento. Queria ter mais certeza antes de dizer alguma coisa, mas o resto do almoço transcorreu com ele, observando atentamente Dona Benedita, procurando elementos que pudessem confirmar suas lembranças. Após o almoço, Gabriel insistiu em ajudar com a louça, apesar dos protestos de Lúcia e Benedita. Fernanda ficou tocada ao vê-lo na cozinha simples, lavando pratos com o mesmo cuidado que dedicava aos negócios importantes. Havia uma humildade em seus gestos que contrastava com a arrogância que ela esperaria de alguém de sua posição. Quando se despediram, Dona Benedita beijou Gabriel no rosto e disse que ele era sempre bem-vindo em sua casa. Havia uma sinceridade em suas palavras que o emocionou profundamente. Fazia anos que alguém o havia acolhido de forma tão genuína, sem segundas intenções ou expectativas relacionadas à sua posição social. No caminho de volta, Gabriel estava mais quieto que o normal. Fernanda percebeu que algo havia mexido com ele durante o almoço, mas respeitou sua necessidade de processar os sentimentos em silêncio. Havia aprendido a reconhecer os momentos em que ele precisava de espaço para organizar seus pensamentos. Naquela noite, Gabriel pesquisou obsessivamente sobre as festas juninas da Igreja do Carmo nos anos que Dona Benedita havia mencionado. Encontrou algumas fotos antigas em arquivos da igreja e da comunidade local. Em uma delas, conseguiu identificar claramente a si mesmo, aos 9 ou 10 anos, posando com outros participantes da quadrilha. No fundo da foto, desfocada mas reconhecível, estava uma barraca de doces caseiros. Gabriel ampliou a imagem no computador e conseguiu distinguir uma figura feminina baixinha, com cabelos grisalhos presos em coque, sorrindo atrás do balcão improvisado. Embora a qualidade da foto não permitisse certeza absoluta, havia algo familiar naquela figura que o fez ter certeza. Era Dona Benedita. A descoberta o deixou acordado a noite inteira, pensando nas implicações dessa conexão. Não era apenas que suas famílias haviam se conhecido vagamente no passado. Havia algo mais profundo ali, uma teia de relações que ele ainda não compreendia completamente. Por que não se lembrava da avó de Fernanda? Por que essa conexão havia permanecido oculta por tanto tempo? Na sessão seguinte, Gabriel decidiu compartilhar sua descoberta com Fernanda. Mostrou-lhe a foto que havia encontrado e contou sobre suas lembranças das festas na Igreja do Carmo. Fernanda ficou surpresa e emocionada ao ver a imagem de sua avó jovem, trabalhando em uma das muitas festas que ela organizava. Juntos, eles começaram a investigar mais profundamente essa conexão. Fernanda conversou com sua avó sobre as festas na Igreja do Carmo, e Dona Benedita se lembrou vividamente da família Torres. Ela contou como eles eram respeitados na comunidade, sempre generosos com as causas da igreja, mas também como pareciam distantes, quase inacessíveis para pessoas simples como ela. Dona Benedita se lembrava especialmente de Gabriel criança, um menino quieto e educado que sempre agradecia pessoalmente quando comprava seus doces. Ela havia notado como ele parecia solitário, mesmo cercado de família e amigos, sempre um pouco à margem das brincadeiras e conversas. Essas revelações
criaram uma nova dimensão na relação entre Gabriel e Fernanda. Não eram mais apenas duas pessoas de mundos diferentes que haviam se encontrado por acaso. Suas histórias estavam entrelaçadas desde muito antes de se conhecerem, conectadas por fios invisíveis que só agora começavam a se revelar. Gabriel começou a questionar se outros aspectos de sua vida poderiam ter conexões ocultas com a história de Fernanda. Por que seus ataques de pânico haviam começado justamente quando a pressão para se casar havia aumentado? Por que se sentia tão em paz apenas na presença dela? Haveria outras coincidências esperando para serem descobertas? Fernanda, por sua vez, começou a entender melhor a solidão profunda que Gabriel carregava. Mesmo criado em meio a privilégios, ele havia crescido sem a base de amor incondicional que ela sempre teve. A riqueza material havia compensado muitas necessidades práticas, mas não havia preenchido o vazio emocional que se formara na ausência de vínculos familiares verdadeiros. Conforme exploravam essas descobertas juntos, ambos perceberam que sua conexão ia muito além da atração física ou da curiosidade sobre mundos diferentes. Havia uma compreensão mútua, que transcendia suas diferenças sociais, uma capacidade de se verem e aceitarem completamente que nenhum dos dois havia experimentado antes em suas vidas. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda na vida de Gabriel. Suas sessões com Fernanda haviam se tornado o ponto central de suas semanas, não apenas pela terapia física, mas pela conexão emocional que crescia entre eles. Os ataques de pânico diminuíram significativamente, e pela primeira vez em anos, ele dormia noites inteiras sem pesadelos relacionados ao trabalho. Fernanda também notava mudanças em si mesma. Gabriel havia se tornado muito mais que um paciente ou mesmo um amigo. Havia uma facilidade na conversa deles que ela nunca havia experimentado com outros homens. Ele demonstrava interesse genuíno por seus sonhos e ambições, fazendo perguntas que a faziam refletir sobre aspectos de sua vida que nem ela mesma havia considerado profundamente. Em uma manhã de sábado, Gabriel sugeriu que visitassem juntos a Igreja do Carmo, o lugar onde suas famílias haviam se cruzado no passado. Fernanda concordou, curiosa para ver como o local havia mudado ao longo dos anos. Quando chegaram lá, encontraram uma pequena feira de artesanato acontecendo no pátio da igreja, muito similar às festas juninas que ambos lembravam da infância. Caminhando entre as barracas, Gabriel se sentiu transportado no tempo. Havia algo reconfortante na simplicidade daquele ambiente, tão diferente dos espaços corporativos, onde passava a maior parte de seus dias. Fernanda o observou interagir com os vendedores locais, notando como ele se esforçava para ser genuíno e respeitoso, mesmo claramente fora de sua zona de conforto. Foi em uma barraca de doces caseiros que algo extraordinário aconteceu. A vendedora, uma senhora na casa dos 60 anos, olhou atentamente para Gabriel e perguntou se ele não era da família Torres. Quando ele confirmou, ela sorriu amplamente e se apresentou como Dona Conceição, amiga de longa data de Dona Benedita. Dona Conceição contou que havia trabalhado junto com Benedita em muitas festas da igreja nos anos 90 e início dos 2000. Ela se lembrava vividamente de Gabriel criança, sempre educado e um pouco tímido, comprando brigadeiros e beijinhos para levar para casa. Mais importante, ela se lembrava de como Dona Benedita sempre comentava sobre aquele menino dos olhos tristes que parecia precisar de mais carinho. A revelação emocionou profundamente Gabriel. Saber que havia marcado a memória de Dona Benedita de forma tão carinhosa, mesmo sendo apenas um cliente mirim, tocou um lugar vulnerável em seu coração que ele raramente permitia que outros acessassem. Fernanda, observando sua reação, sentiu uma onda de ternura por ele que a surpreendeu pela intensidade. Dona Conceição insistiu que eles provassem seus doces e não aceitou pagamento, dizendo que era um presente pela alegria de rever Gabriel depois de tantos anos. Enquanto saboreavam os doces que tinham exatamente o mesmo gosto que Gabriel lembrava da infância, ele e Fernanda se olharam com uma compreensão silenciosa de que algo especial estava acontecendo entre eles. No caminho de volta,
pararam em um parque onde costumavam caminhar após as sessões de massagem. Sentados em um banco sob a sombra de uma árvore antiga, Gabriel tomou coragem para expressar sentimentos que vinha guardando há semanas. Disse a Fernanda que ela havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida, que pela primeira vez se sentia verdadeiramente vivo e conectado com alguém. Fernanda confessou que sentia o mesmo. Gabriel havia trazido uma dimensão nova à sua vida, não apenas pelos lugares que havia conhecido ou pelas experiências que compartilhavam, mas pela forma como ele a via. Nos olhos dele, ela se reconhecia como uma mulher valiosa e interessante, não apenas como a filha responsável que cuidava da família ou a terapeuta competente que trabalhava incansavelmente. Quando Gabriel segurou delicadamente a mão dela, Fernanda sentiu que estava cruzando uma linha invisível. Não eram mais apenas amigos ou profissional e cliente. Havia uma intimidade crescendo entre eles que transcendia todas essas categorias. O primeiro beijo aconteceu naturalmente, suave e carregado de toda a ternura que haviam desenvolvido um pelo outro. Nos dias que se seguiram, ambos flutuaram em uma espécie de felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Gabriel se pegava sorrindo durante reuniões corporativas, lembrando do riso de Fernanda ou da forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre seus sonhos. Fernanda trabalhava com uma energia renovada, cantarolando enquanto preparava seus óleos essenciais e contando os dias até vê-lo novamente. Mas a felicidade deles não passou despercebida pelos tios de Gabriel. Eduardo Torres havia notado mudanças significativas no comportamento do sobrinho. Gabriel parecia mais relaxado e feliz, mas também mais distante dos compromissos sociais da família. Havia começado a declinar convites para jantares e eventos importantes, sempre alegando que tinha outros compromissos. A situação chegou ao ápice quando Gabriel cancelou um jantar importante com a família Campos, onde seria formalizado oficialmente seu noivado com Stephanie. Eduardo decidiu que precisava conversar seriamente com o sobrinho sobre suas responsabilidades familiares e empresariais. A conversa aconteceu no escritório da empresa, em uma tarde de quinta-feira. Eduardo confrontou Gabriel sobre suas ausências e mudanças de comportamento, perguntando diretamente se havia alguma mulher envolvida. Gabriel, já cansado de viver uma vida que não havia escolhido, decidiu ser honesto sobre seu relacionamento com Fernanda. A reação de Eduardo foi imediata e explosiva. Ele não conseguia compreender como Gabriel poderia se envolver seriamente com alguém de classe social tão diferente, especialmente quando tinha compromissos já estabelecidos com Stephanie. Falou sobre responsabilidades familiares, sobre a reputação da empresa e sobre como casamentos estratégicos eram fundamentais para manter e expandir os negócios. Gabriel tentou explicar que não eram apenas diferenças de classe social, mas que Fernanda era uma pessoa extraordinária que o havia ajudado a se encontrar como pessoa. Contou sobre como ela o havia curado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, sobre como havia descoberto através dela uma versão de si mesmo que nem sabia que existia. Mas Eduardo não estava interessado em ouvir sobre crescimento pessoal ou felicidade individual. Para ele, Gabriel havia sido criado e educado com um propósito específico: levar adiante o legado familiar e expandir os negócios através de alianças estratégicas. Um relacionamento com uma massoterapeuta de família humilde não se encaixava nesses planos de forma alguma. A discussão escalou quando Eduardo sugeriu que Gabriel estava sendo manipulado, que Fernanda provavelmente havia se aproximado dele por interesse financeiro. Essa insinuação enfureceu Gabriel de uma forma que surpreendeu até ele mesmo. Pela primeira vez em sua vida, ele confrontou o tio abertamente, defendendo não apenas Fernanda, mas também seu próprio direito de escolher como viver. Eduardo, percebendo que havia perdido o controle da situação, mudou de estratégia. Disse a Gabriel que entenderia se ele precisasse se divertir antes de se casar, mas que não podia permitir que um capricho passageiro destruísse anos de planejamento familiar. Sugeriu que Gabriel continuasse vendo Fernanda discretamente, se necessário, mas que cumprisse suas obrigações sociais e se casasse com Stephanie como planejado. A sugestão deixou Gabriel enojado.
A ideia de transformar Fernanda em um relacionamento secreto enquanto se casava com outra pessoa por conveniência era repugnante para ele. Ele havia encontrado pela primeira vez na vida um amor verdadeiro, uma conexão autêntica com outra pessoa, e não estava disposto a sacrificar isso por compromissos que nunca havia escolhido fazer. Gabriel saiu do escritório determinado a proteger seu relacionamento com Fernanda, mas também profundamente preocupado com as consequências de desafiar sua família. Eduardo não era homem de aceitar derrotas facilmente, e Gabriel sabia que ele usaria todos os recursos disponíveis para forçá-lo a voltar aos planos originais. Naquela noite, durante sua sessão com Fernanda, Gabriel parecia especialmente tenso. Suas costas e pescoço estavam rígidos de uma forma que ela não observava há semanas. Quando ela perguntou o que havia acontecido, Gabriel inicialmente hesitou em contar sobre a conversa com o tio. Não queria preocupá-la desnecessariamente, mas também sabia que não conseguiria esconder a situação por muito tempo. Finalmente, ele contou a Fernanda sobre a pressão familiar para se casar com Stephanie e sobre a confrontação com Eduardo. Fernanda ouviu em silêncio, suas mãos continuando o trabalho terapêutico, mas Gabriel podia sentir a tensão crescendo nela também. Quando ele terminou de falar, ela pausou por um longo momento antes de responder. Fernanda disse que sempre soube que um dia essa conversa aconteceria. Ela não era ingênua sobre as diferenças entre seus mundos e as expectativas que recaíam sobre Gabriel. O que a surpreendeu foi a intensidade com que ele havia defendido o relacionamento deles. Parte dela havia esperado que, quando pressionado, ele escolhesse o caminho mais fácil. Gabriel segurou as mãos dela e olhou diretamente em seus olhos quando disse que não havia escolha a ser feita. Fernanda não era uma opção entre outras. Ela era a pessoa que ele escolhia todos os dias, a mulher que havia transformado sua vida e que ele não estava disposto a perder por pressões familiares ou convenções sociais. Mesmo tocada por suas palavras, Fernanda não conseguia esconder sua preocupação sobre o futuro. Ela conhecia bem as dinâmicas de poder e as pressões que famílias ricas podiam exercer. Havia histórias suficientes em sua própria família e comunidade sobre relacionamentos destruídos por diferenças de classe social. Gabriel prometeu que encontraria uma forma de resolver a situação sem sacrificar o que eles haviam construído juntos. Ele começaria a tomar controle progressivo de sua própria vida e das decisões sobre seu futuro. Não seria fácil e haveria consequências, mas ele estava disposto a enfrentá-las para poder viver autenticamente. Naquela noite, enquanto Fernanda voltava para casa no ônibus, ela não conseguia parar de pensar na conversa. Havia uma parte dela que estava emocionada por Gabriel estar disposto a lutar por eles, mas outra parte estava aterrorizada com o que isso poderia significar. Ela havia crescido em um mundo onde pessoas como ela não desafiavam pessoas como a família Torres sem consequências severas. Em casa, quando a mãe Lúcia perguntou por que ela parecia preocupada, Fernanda decidiu contar sobre Gabriel e sobre o relacionamento que estava se desenvolvendo entre eles. A reação de Lúcia foi de preocupação imediata. Ela havia visto muitas jovens se machucarem por sonhar com homens de mundos diferentes e temia que sua filha estivesse se colocando em uma situação perigosa. Dona Benedita, porém, teve uma reação diferente. Depois de ouvir toda a história, incluindo as descobertas sobre as conexões familiares do passado, ela disse a Fernanda que, às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas. Se Gabriel e Fernanda haviam se encontrado depois de tantos anos, apesar de todas as diferenças entre seus mundos, talvez houvesse um propósito maior em sua união. A sabedoria da avó trouxe algum conforto para Fernanda, mas não eliminou suas preocupações sobre os desafios que enfrentariam. Ela sabia que a luta apenas estava começando e que as forças que se opunham a eles eram poderosas e determinadas, mas também sabia que o amor que sentia por Gabriel era real e profundo, algo pelo qual valia a pena lutar, mesmo que as chances de vitória parecessem pequenas. A pressão sobre Gabriel intensificou-se nas semanas seguintes. Eduardo Torres não havia desistido de seus planos e começou a usar recursos mais sofisticados para forçar o sobrinho a cumprir os compromissos familiares. Reuniões importantes
foram marcadas propositalmente nos horários em que Gabriel costumava estar com Fernanda. Viagens de negócios urgentes surgiram do nada, e compromissos sociais inadiáveis foram agendados sem sua consulta prévia. Mais preocupante ainda, Gabriel começou a notar irregularidades estranhas em sua saúde. Os ataques de pânico, que haviam praticamente desaparecido desde que começara a se relacionar com Fernanda, voltaram esporadicamente, sempre após reuniões longas no escritório ou jantares familiares. Havia dias em que se sentia inexplicavelmente cansado, com dificuldades de concentração que não conseguia atribuir a nenhuma causa específica. Fernanda foi a primeira a notar essas mudanças durante suas sessões. Os músculos de Gabriel apresentavam uma tensão diferente, quase como se seu corpo estivesse lutando contra algo interno. Quando ela comentou sobre suas observações, Gabriel inicialmente atribuiu tudo ao estresse da situação familiar. Mas conforme os sintomas se intensificavam, ela começou a suspeitar que havia algo mais complexo acontecendo. A situação complicou-se ainda mais quando Stephanie Campos decidiu tomar uma posição mais ativa na disputa pelo futuro de Gabriel. Ela apareceu inesperadamente no escritório da empresa em uma tarde de terça-feira, trazendo uma proposta de fusão entre as empresas familiares, que, segundo ela, seria mutuamente benéfica e consolidaria a posição de ambas as famílias no mercado hoteleiro regional. Stephanie era uma mulher impressionante, alta, elegante, com uma educação refinada que se manifestava em cada palavra e gesto. Falava fluentemente português, inglês e francês, tinha pós-graduação em administração de empresas na Europa e conhecia os meandros do mundo corporativo com a maestria de quem havia crescido nele. Durante a reunião, ela apresentou números, projeções e estratégias com uma competência que impressionou até Eduardo. Quando Gabriel chegou ao escritório e encontrou Stephanie apresentando sua proposta, sentiu uma mistura de irritação e apreensão. Ela o cumprimentou com a familiaridade de quem considera já ter direitos estabelecidos, falando sobre os planos que haviam planejado juntos e os projetos futuros da parceria. Gabriel percebeu que ela estava representando a fusão dos negócios como algo inseparável de sua união pessoal. A proposta de Stephanie era objetivamente interessante do ponto de vista empresarial. A fusão criaria uma rede de hotéis e restaurantes que dominaria o setor na região, com sinergias operacionais significativas e potencial de expansão para outros estados. Os números eram sólidos, as projeções conservadoras, mas otimistas, e as estratégias bem fundamentadas. Mas Gabriel percebeu que havia uma urgência suspeita na proposta. Por que essa fusão, planejada há anos, segundo Eduardo, precisava ser implementada exatamente agora? Por que Stephanie estava pressionando para definir prazos tão apertados? Havia nuances na conversa que sugeriam problemas financeiros mais sérios do que ele havia sido informado. Após a reunião, Gabriel decidiu investigar mais profundamente a situação financeira da empresa familiar. Como herdeiro designado, ele tinha acesso a todos os documentos e relatórios, mas raramente os examinava detalhadamente, confiando nas análises que Eduardo lhe apresentava. O que descobriu o deixou profundamente perturbado. A empresa estava enfrentando dificuldades financeiras significativas que vinham sendo mascaradas há vários meses. Investimentos mal calculados, contratos desvantajosos e uma gestão financeira questionável haviam colocado o negócio em uma situação delicada. A fusão com os Campos não era apenas uma oportunidade de crescimento, era uma necessidade urgente para evitar problemas mais sérios. Gabriel se sentiu traído pela falta de transparência de seu tio. Durante anos, ele havia sido preparado para assumir a empresa, mas sempre mantido afastado das decisões realmente importantes. Agora descobria que herdaria não apenas um negócio próspero, mas também problemas complexos que poderiam levar anos para resolver. Quando confrontou Eduardo sobre a situação financeira real da empresa, a conversa foi tensa e reveladora. Eduardo admitiu que havia tentado resolver os problemas sozinho, sem preocupar Gabriel com questões que considerava temporárias. Insistiu que a fusão com os Campos era a solução ideal. Traria capital fresco, expertise operacional e consolidaria a posição da empresa no mercado.
Gabriel questionou se não havia outras alternativas, outras formas de resolver os problemas sem a necessidade de um casamento arranjado. Eduardo foi direto em sua resposta. A fusão estava condicionada à união das famílias. Os Campos não confiariam seus negócios a uma parceria puramente empresarial. Queriam a segurança de laços familiares que garantissem a longevidade da sociedade. A pressão aumentou ainda mais quando Gabriel descobriu que Eduardo havia começado a investigar discretamente a vida de Fernanda. Nada invasivo ou ilegal, segundo ele, apenas verificações básicas de segurança, para entender melhor quem estava influenciando as decisões de Gabriel. A ideia de que sua privacidade e a de Fernanda estavam sendo violadas enfureceu Gabriel profundamente. Foi durante uma dessas investigações que algo curioso foi descoberto. Fernanda não era apenas uma massoterapeuta comum de família humilde. Havia lacunas em sua história familiar que levantaram questões interessantes. Sua mãe, Lúcia, havia trabalhado como empregada doméstica em casas de famílias ricas antes do nascimento de Fernanda, e havia registros de que ela havia recebido uma quantia significativa de dinheiro de uma fonte não identificada pouco depois do nascimento da filha. Eduardo apresentou essas informações a Gabriel como evidência de que Fernanda poderia ter conexões ou motivações ocultas. Talvez ela soubesse mais sobre sua própria origem do que admitia. Talvez seu interesse por Gabriel não fosse tão inocente quanto parecia. Eduardo sugeriu que era necessário investigar mais profundamente antes que Gabriel tomasse qualquer decisão irreversível. Gabriel se recusou a aceitar essas insinuações sobre Fernanda, mas as informações o deixaram inquieto. Não porque suspeitasse dela, mas porque percebia que havia aspectos da história de sua família que ela mesma desconhecia. Se havia segredos sobre o passado de Lúcia, Fernanda tinha direito de conhecê-los, independentemente de como isso pudesse afetar sua relação. Paralelamente, os sintomas físicos estranhos que Gabriel vinha experimentando se intensificaram. Houve um episódio particularmente preocupante durante um almoço de negócios, quando ele teve dificuldades para se concentrar, visão levemente turva e uma fadiga extrema que não conseguia explicar. Fernanda, quando ele contou sobre o incidente, ficou genuinamente alarmada. Fernanda insistiu que Gabriel procurasse um médico para exames mais detalhados, mas sugeriu também que ele prestasse atenção aos padrões dos sintomas. Quando eles aconteciam? Onde ele estava? O que havia comido ou bebido? Sua experiência como terapeuta a havia ensinado que o corpo muitas vezes sinaliza problemas que a mente consciente não percebe imediatamente. Foi Fernanda quem primeiro sugeriu a possibilidade de que os sintomas pudessem ter uma causa externa. Não porque suspeitasse de ninguém especificamente, mas porque a natureza irregular e a intensidade dos episódios não se encaixavam no padrão típico de distúrbios de ansiedade. Havia algo diferente ali, algo que merecia investigação mais cuidadosa. Gabriel inicialmente resistiu à ideia de que alguém pudesse estar deliberadamente causando seus problemas de saúde. Parecia paranoico demais, muito dramatúrgico para sua realidade. Mas quando começou a documentar cuidadosamente os episódios, conforme Fernanda havia sugerido, percebeu padrões perturbadores que não podia ignorar. Os sintomas eram mais intensos após reuniões no escritório onde eram servidos cafés ou lanches, especialmente quando Eduardo estava presente. Eram menos frequentes durante fins de semana ou quando Gabriel passava muito tempo fora do ambiente corporativo. Havia uma correlação que não podia ser apenas coincidência. A possibilidade de que alguém próximo pudesse estar deliberadamente sabotando sua saúde trouxe uma nova dimensão de terror à situação. Gabriel começou a questionar tudo: as motivações das pessoas ao seu redor, a urgência da fusão com os Campos, até mesmo a real situação financeira da empresa. Se alguém estava disposto a manipular sua saúde, que outras manipulações poderiam estar acontecendo? Fernanda percebeu que Gabriel estava desenvolvendo uma paranoia compreensível, mas perigosa. Era importante investigar a causa de seus sintomas, mas não ao ponto de torná-lo desconfiado de todas as pessoas em sua vida. Ela sugeriu que eles procurassem ajuda profissional. Um médico de confiança que pudesse realizar exames discretos
e talvez até mesmo um investigador particular se necessário. A decisão de contratar um investigador particular foi difícil para Gabriel. Significava admitir que sua vida havia chegado a um ponto onde não podia confiar, nem mesmo em sua própria família. Mas os sintomas continuavam, a pressão para o casamento aumentava, e ele sentia que estava perdendo o controle sobre sua própria existência. Enquanto isso, Stephanie intensificou seus esforços para reconquistar Gabriel. Ela começou a aparecer em eventos sociais onde ele estava presente, sempre elegante e charmosa, lembrando sutilmente todos os presentes sobre os planos de casamento que haviam sido estabelecidos entre as famílias. Suas aparições eram calculadas para criar a impressão de que ela e Gabriel eram um casal estabelecido, apenas oficializando algo que já existia. Durante uma dessas ocasiões, um jantar beneficente onde Gabriel não podia se ausentar sem parecer rude, Stephanie o confrontou diretamente sobre Fernanda. Ela disse que entendia que ele precisasse experimentar relacionamentos diferentes antes de se estabelecer, mas que esperava que ele fosse responsável o suficiente para não permitir que um capricho afetasse o futuro de ambas as famílias. A condescendência em sua voz irritou Gabriel profundamente. Stephanie falava sobre Fernanda como se fosse um objeto descartável, uma fase passageira que ele superaria quando amadurecesse. Ela demonstrava uma total falta de compreensão sobre o que Fernanda representava em sua vida, tratando o relacionamento deles como algo superficial e conveniente. Gabriel respondeu a Stephanie com uma firmeza que a surpreendeu. Disse claramente que Fernanda não era um capricho ou uma fase, mas a mulher que ele escolhera para compartilhar sua vida. Explicou que não havia planos de casamento entre eles, porque ele nunca havia concordado com esses planos. Apenas havia sido informado sobre eles como se fosse uma decisão já tomada. A reação de Stephanie foi interessante. Em vez de se ofender ou ficar magoada, ela pareceu calculadamente preocupada. Disse que compreendia que Gabriel estava passando por um período difícil, com pressões profissionais e pessoais que poderiam estar afetando seu julgamento. Ofereceu apoio e compreensão, posicionando-se como uma aliada em vez de uma rival. Essa mudança de estratégia deixou Gabriel desconfortável. Era mais fácil lidar com Stephanie quando ela era diretamente antagonista. Sua nova postura de compreensão e apoio era mais sutil e, de certa forma, mais manipulativa. Ele percebeu que estava lidando com alguém muito mais inteligente e estratégica do que havia inicialmente estimado. Quando Gabriel contou a Fernanda sobre a conversa com Stephanie, ela não demonstrou ciúmes ou insegurança, mas uma preocupação genuína sobre as táticas que estavam sendo usadas contra eles. Fernanda havia crescido, observando as dinâmicas de poder em sua comunidade, e reconhecia manipulação quando via. Stephanie estava claramente seguindo um plano cuidadosamente elaborado. Juntos, eles decidiram que era hora de tomar medidas mais decisivas. Gabriel começaria a investigar seriamente a origem de seus sintomas médicos, enquanto também trabalhava para entender completamente a situação financeira real de sua empresa. Fernanda, por sua vez, decidiria conversar com sua mãe sobre o passado da família, buscando esclarecer os mistérios que haviam sido levantados pelas investigações de Eduardo. Ambos sabiam que estavam entrando em território perigoso, onde revelações inesperadas poderiam mudar tudo o que pensavam saber sobre suas próprias vidas. Mas também sabiam que não podiam construir um futuro juntos sobre fundações de segredos e manipulações. A verdade, por mais dolorosa que pudesse ser, era a única base sólida sobre a qual poderiam edificar sua relação. A verdade começou a se revelar de forma inesperada e devastadora. O investigador particular que Gabriel havia contratado, um profissional discreto recomendado por um advogado de confiança, trouxe resultados que superaram suas suspeitas mais sombrias. Os exames de sangue que Gabriel havia feito em um laboratório independente, sem o conhecimento de Eduardo, revelaram traços de substâncias que não deveriam estar presentes em seu organismo. O médico que analisou os resultados explicou que Gabriel havia sido exposto a pequenas doses de um composto que causava fadiga, confusão mental e ansiedade quando administrado regularmente. Não era uma quantidade suficiente para causar danos permanentes graves,
mas explicava perfeitamente os sintomas que ele vinha experimentando nos últimos meses. Alguém estava deliberadamente sabotando sua saúde e sua capacidade de tomar decisões claras. Fernanda ficou chocada e furiosa quando Gabriel lhe contou sobre a descoberta. Suas mãos tremeram quando ela compreendeu completamente a extensão da manipulação que estava acontecendo. Gabriel não estava apenas sendo pressionado emocionalmente, ele estava sendo fisicamente incapacitado para resistir às pressões familiares. Era uma violação profunda de sua autonomia e dignidade. O investigador havia feito mais do que apenas confirmar o envenenamento. Ele havia rastreado a origem das substâncias e descoberto que elas estavam sendo adicionadas ao café que era servido regularmente no escritório de Gabriel. Mais perturbador ainda, a pessoa responsável por preparar e servir esse café era Rodrigo Santana, sócio minoritário da empresa e pessoa de confiança de Eduardo há mais de 15 anos. Gabriel se sentiu traído de uma forma que não sabia que era possível. Rodrigo era como um tio para ele, alguém que havia estado presente em sua vida desde a infância, que havia o ensinado sobre negócios e que ele considerava família. Descobrir que essa pessoa havia estado envenenando-o sistematicamente foi um choque que abalou as fundações de sua capacidade de confiar em qualquer pessoa. Quando confrontou Eduardo sobre a descoberta, a reação de seu tio foi reveladora. Eduardo não negou o conhecimento sobre as ações de Rodrigo, mas tentou justificá-las como uma medida temporária necessária para acalmar Gabriel durante um período de decisões importantes. Ele afirmou que as substâncias eram apenas sedativos suaves, destinados a reduzir a ansiedade de Gabriel e ajudá-lo a tomar decisões mais racionais. A frieza com que Eduardo descreveu a violação da autonomia corporal de Gabriel o horrorizou. Para seu tio, drogar o sobrinho para torná-lo mais maleável era simplesmente uma ferramenta de gestão familiar, não diferente de controlar sua agenda ou limitar seu acesso a informações. Gabriel compreendeu que havia sido criado não como um herdeiro amado, mas como um ativo empresarial a ser manipulado conforme necessário. A descoberta do envenenamento foi apenas o começo de uma série de revelações que transformariam completamente a compreensão de Gabriel sobre sua própria vida. O investigador havia feito uma descoberta ainda mais chocante sobre sua história familiar. Sua mãe biológica não havia partido no parto, como sempre lhe haviam contado. Ela estava viva. Patrícia Torres havia sido uma jovem de 16 anos quando engravidou de Gabriel. Vinda de uma família tradicional e conservadora, havia sido forçada por seus pais a entregar o bebê para adoção para a família do pai da criança, evitando assim o escândalo social. Eduardo e Regina haviam concordado em criar Gabriel, mas sob a condição de que Patrícia desaparecesse completamente de suas vidas e nunca tentasse contato. Patrícia havia concordado com os termos, mas não por falta de amor pelo filho. Ela estava aterrorizada e completamente dependente de sua família para sobreviver. Após entregar Gabriel, ela havia desaparecido da alta sociedade de Belo Horizonte, mudando de nome e reconstruindo completamente sua vida. Havia se tornado médica, especializando-se em medicina social e dedicando sua carreira a trabalhar em comunidades carentes. O investigador havia conseguido rastreá-la até uma clínica popular na periferia de Belo Horizonte, onde ela trabalhava há mais de 15 anos como doutora Patrícia Mendes. Ela nunca havia se casado, nunca havia tido outros filhos e dedicava sua vida inteiramente ao trabalho médico e social. As pessoas que a conheciam a descreviam como uma mulher compassiva e dedicada, que parecia carregar uma tristeza profunda, mas que encontrava propósito em ajudar outros. Quando Gabriel processou essas informações, sentiu uma mistura complexa de raiva, tristeza e esperança. Raiva por ter sido privado de conhecer sua mãe por mais de 30 anos. Tristeza pela solidão que ambos haviam experimentado desnecessariamente. E esperança pela possibilidade de finalmente conhecer a pessoa que o havia trazido ao mundo. Fernanda acompanhou Gabriel através do turbilhão emocional dessas descobertas. Ela o encorajou a buscar contato com sua mãe biológica, mas também o alertou sobre a necessidade de se preparar emocionalmente para um encontro
que poderia ser ainda mais complexo do que ele antecipava. Patrícia havia construído uma vida inteira sem ele e pode não estar preparada para sua súbita aparição. Enquanto Gabriel processava as revelações sobre sua família, Fernanda decidiu que era hora de buscar a verdade sobre sua própria origem. A conversa com sua mãe Lúcia foi mais difícil do que ela havia antecipado. Por anos, Lúcia havia guardado segredos dolorosos, protegendo a filha de verdades que considerava desnecessárias e potencialmente destrutivas. Lúcia finalmente revelou que havia trabalhado como empregada doméstica na casa da família Almeida durante seus 20 anos de idade. O filho mais velho da família, Carlos Almeida, era um jovem empresário promissor que havia iniciado um relacionamento com ela. Lúcia havia acreditado que ele a amava genuinamente, mas quando engravidou, descobriu que para a família dele ela era apenas uma diversão temporária. Carlos havia oferecido dinheiro para que Lúcia resolvesse o problema, mas ela havia se recusado a considerar qualquer coisa que prejudicasse o bebê. A família Almeida, então, havia oferecido uma quantia significativa para que ela saísse da cidade e nunca mais fizesse contato, mantendo a paternidade em segredo. Lúcia, grávida e sem recursos, havia aceitado o dinheiro e se mudado para a casa de Dona Benedita, onde Fernanda havia nascido e crescido. A revelação de que seu pai estava vivo e era parte de uma família empresarial importante deixou Fernanda em estado de choque. Carlos Almeida havia se tornado um empresário bem-sucedido no ramo imobiliário. Havia se casado com uma mulher de sua própria classe social e havia construído uma família respeitada na sociedade de Belo Horizonte. Fernanda havia crescido na pobreza enquanto ele prosperava, completamente alheio à existência da filha. Mais perturbador ainda foi descobrir que a família Almeida tinha conexões comerciais e sociais com várias outras famílias empresariais da cidade, incluindo relações próximas com os Torres e os Campos. O mundo da elite de Belo Horizonte era menor do que Fernanda havia imaginado, e sua história pessoal estava entrelaçada com a de Gabriel de formas que nenhum dos dois havia suspeitado. Dona Benedita confirmou os detalhes da história que Lúcia havia contado, mas acrescentou informações que complicaram ainda mais a situação. Ela revelou que Carlos Almeida havia tentado fazer contato algumas vezes ao longo dos anos, enviando dinheiro discretamente e pedindo informações sobre Fernanda. Lúcia havia rejeitado todas essas tentativas, temendo que qualquer envolvimento com a família Almeida trouxesse mais dor que benefícios. A existência de uma herança potencial significativa criou um dilema ético complexo para Fernanda. Por um lado, ela tinha direito legal a reconhecimento e apoio financeiro de seu pai biológico. Por outro lado, aceitar essa herança significaria expor publicamente os segredos de família e potencialmente destruir a reputação de pessoas que haviam construído suas vidas sobre a negação de sua existência. Gabriel e Fernanda se encontraram em uma situação onde suas descobertas sobre o passado criavam novos obstáculos para seu futuro juntos. Gabriel estava lidando com a traição de sua família adotiva e a perspectiva de conhecer sua mãe biológica. Fernanda estava confrontando questões complexas sobre identidade, pertencimento e justiça familiar. Ambos estavam questionando tudo o que pensavam saber sobre si mesmos. A pressão externa também estava aumentando. Eduardo havia descoberto que Gabriel estava investigando a família e havia intensificado seus esforços para forçar o casamento com Stephanie. Rodrigo, descoberto em suas atividades de sabotagem, havia se tornado mais agressivo em suas táticas, espalhando rumores sobre a instabilidade mental de Gabriel e sua influência negativa de Fernanda. Stephanie, percebendo que a situação estava se complicando além de seu controle, havia começado a fazer suas próprias investigações sobre Fernanda. Ela havia descoberto as conexões com a família Almeida e estava preparando-se para usar essas informações como arma, se necessário. Para ela, a revelação de que Fernanda era filha ilegítima de uma família respeitada poderia ser usada tanto para desacreditá-la quanto para criar escândalos que forçariam Gabriel a reconsiderar sua posição. O que nenhum deles antecipava era que as investigações de Stephanie acabariam revelando conexões ainda mais profundas entre as famílias.
Os Almeida, os Torres e os Campos haviam estado envolvidos em negócios conjuntos há décadas, com histórias de parcerias, rivalidades e segredos que remontavam à geração anterior. O relacionamento entre Gabriel e Fernanda não era apenas uma questão pessoal, mas estava ameaçando descobrir esqueletos no armário de várias famílias poderosas. Conforme a teia de segredos e mentiras começou a se desemaranhar, Gabriel e Fernanda perceberam que estavam no centro de uma tempestade que ia muito além de suas vidas pessoais. Seus casos individuais de busca por verdade e autonomia haviam se transformado em uma ameaça ao status quo de toda uma rede de relações familiares e empresariais estabelecidas. A decisão de prosseguir com suas investigações, apesar dos riscos crescentes, consolidou a parceria entre eles. Não eram mais apenas duas pessoas apaixonadas lutando contra diferenças de classe social. Eram aliados em uma busca por justiça e verdade que poderia transformar não apenas suas próprias vidas, mas expor décadas de manipulações e injustiças cometidas por pessoas poderosas. Gabriel tomou a decisão de buscar sua mãe biológica, preparando-se emocionalmente para um encontro que poderia trazer tanto cura quanto mais complicações. Fernanda decidiu que confrontaria a família Almeida sobre seu reconhecimento e direitos, não necessariamente por ambição financeira, mas por uma questão de dignidade e justiça. Ambos sabiam que suas escolhas teriam consequências que se estenderiam muito além de suas vidas pessoais, mas estavam determinados a enfrentar essas consequências juntos. O encontro entre Gabriel e sua mãe biológica aconteceu em um pequeno café, próximo à clínica onde ela trabalhava. Gabriel havia passado dias ensaiando o que diria, como se apresentaria, mas quando viu Patrícia entrando no café, todas as palavras preparadas desapareceram. Ela era menor do que ele havia imaginado, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos que carregavam a mesma melancolia que ele reconhecia em si mesmo. Patrícia o reconheceu imediatamente, mesmo depois de mais de 30 anos. Havia algo nos olhos de Gabriel na linha do maxilar, na forma como segurava os ombros, que era inconfundivelmente familiar. Quando ele se levantou e disse seu nome, ela precisou se apoiar na cadeira para não cair. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto antes mesmo que conseguisse pronunciar uma palavra. O abraço que se seguiu foi carregado de 3 décadas de saudade represada. Gabriel sentiu como se uma parte fundamental de si mesmo, que havia estado perdida desde sempre, finalmente tivesse voltado ao lugar. Patrícia murmurava palavras de amor e arrependimento, pedindo perdão por todos os anos que haviam sido roubados deles, explicando através de lágrimas que não havia um dia sequer em que não tivesse pensado nele. Durante as horas que conversaram naquele café, Gabriel descobriu que sua mãe havia dedicado a vida inteira a uma forma de penitência. Trabalhando em clínicas populares, cuidando de crianças e famílias carentes, ela havia tentado compensar a ausência na vida do próprio filho, ajudando outros filhos que precisavam de cuidado médico e atenção. Cada criança que tratava carregava um pouco da memória do filho que havia sido forçada a abandonar. Patrícia contou sobre os anos de terapia que havia feito para lidar com a culpa e a dor da separação. Explicou como havia tentado reconstruir contato algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre havia sido bloqueada pela família Torres. Eduardo havia deixado claro que qualquer tentativa de aproximação seria vista como violação do acordo original e resultaria em consequências legais severas. Quando Gabriel contou sobre o envenenamento e as manipulações que havia descoberto, a fúria nos olhos de Patrícia foi transformadora. A médica gentil e compassiva revelou uma força feroz quando se tratava de proteger seu filho. Ela ofereceu imediatamente sua ajuda profissional para tratar qualquer dano que as substâncias pudessem ter causado, e prometeu usar todos os seus recursos para garantir que os responsáveis enfrentassem as consequências de suas ações. Mais importante ainda, Patrícia ofereceu a Gabriel algo que ele nunca havia tido: amor maternal incondicional. Ela deixou claro que apoiava completamente suas escolhas pessoais, incluindo seu relacionamento com Fernanda. Quando Gabriel descreveu a mulher por quem havia se apaixonado, Patrícia sorriu pela primeira vez desde que se conheceram,
dizendo que qualquer pessoa capaz de trazer tanta luz aos olhos de seu filho era uma bênção que ela gostaria de conhecer. Enquanto Gabriel vivia esse reencontro emocional, Fernanda estava enfrentando seus próprios demônios familiares. Ela havia decidido confrontar Carlos Almeida diretamente, não em sua empresa ou casa, mas em um espaço neutro onde pudesse falar com ele como adultos responsáveis. O encontro foi marcado através de um advogado, em um escritório discreto no centro da cidade. Carlos Almeida era um homem na casa dos 50 anos, bem conservado e elegante, com uma presença que imediatamente explicava como havia conseguido construir um império empresarial. Quando viu Fernanda, sua reação foi de choque genuíno. Mesmo preparado para o encontro, ver pessoalmente a filha que havia negado por 25 anos o atingiu de uma forma que não antecipara. Fernanda havia se preparado para esse momento desde que descobrira a verdade sobre sua paternidade. Ela não vinha em busca de um pai substituto ou de reconciliação emocional forçada. Vinha como uma mulher adulta, buscando reconhecimento, respeito e justiça. Sua postura era digna, mas firme, quando explicou que não estava interessada em dramaturgia familiar, mas em resolver questões práticas que haviam ficado em aberto por décadas. Carlos começou tentando justificar suas ações passadas, falando sobre juventude, pressões familiares e as complexidades da sociedade na época. Fernanda o interrompeu educadamente, mas com firmeza, explicando que não estava interessada em desculpas tardias. O que havia acontecido, havia acontecido. O que importava agora era como eles iriam lidar com a situação atual. A conversa se tornou mais produtiva quando Fernanda apresentou suas condições. Ela não queria destruir a família que Carlos havia construído ou causar escândalos desnecessários, mas queria reconhecimento formal de sua paternidade, apoio financeiro retroativo para os custos médicos de sua mãe e avó, e uma pensão que permitisse à família viver com dignidade. Em troca, ela manteria discrição sobre as circunstâncias de sua origem. Carlos ficou surpreso com a maturidade e razoabilidade das demandas de Fernanda. Ele havia esperado chantagem emocional ou exigências financeiras exorbitantes. Em vez disso, encontrou uma mulher que sabia exatamente o que valia e estava disposta a negociar de forma civilizada. Havia algo na dignidade dela que o forçou a reconhecer que havia subestimado gravemente a filha que havia rejeitado. Durante a negociação, emergiu uma revelação inesperada que complicou ainda mais a situação. Carlos mencionou casualmente que havia mantido contato indireto com o desenvolvimento de Fernanda ao longo dos anos, não apenas por curiosidade paterna, mas porque havia descoberto conexões preocupantes entre sua história e outras famílias empresariais da cidade. A família Torres, explicou Carlos, havia estado envolvida em negócios questionáveis com várias outras famílias ao longo dos anos. Havia suspeitas de que Eduardo Torres e Rodrigo Santana estavam usando a empresa familiar como fachada para atividades financeiras irregulares, lavando dinheiro através de investimentos hoteleiros e criando parcerias falsas para desviar recursos. A fusão proposta com a família Campos não era apenas uma questão de conveniência matrimonial, mas uma necessidade desesperada para encobrir problemas financeiros que poderiam resultar em investigações criminais se expostos. O casamento de Gabriel com Stephanie seria a perfeita cortina de fumaça para uma reorganização corporativa que esconderia anos de má gestão e possível corrupção. Fernanda percebeu que as informações que Carlos estava compartilhando poderiam ser cruciais para Gabriel compreender completamente o que estava enfrentando. Ela pediu permissão para compartilhar essas informações com Gabriel, e Carlos concordou, explicando que havia chegado à conclusão de que expor essas irregularidades seria benéfico para todos os envolvidos, exceto para os reais culpados. Quando Gabriel e Fernanda se reencontraram naquela noite, ambos carregavam o peso emocional de suas respectivas descobertas. Gabriel contou sobre o encontro com sua mãe, sobre o amor que havia sentido imediatamente e sobre como finalmente se sentia completo de uma forma que nunca havia experimentado. Fernanda compartilhou os resultados de sua negociação com Carlos e as revelações sobre as atividades questionáveis da família Torres.
A compreensão de que estavam enfrentando não apenas pressões familiares, mas potencialmente atividades criminais, trouxe uma nova urgência à situação. Gabriel percebeu que sua recusa em se casar com Stephanie poderia não ser apenas uma questão de autonomia pessoal, mas uma recusa em se tornar cúmplice involuntário de atividades ilegais. Eles decidiram que era hora de tomar ações decisivas. Gabriel usaria suas descobertas sobre o envenenamento e as informações financeiras que havia coletado para confrontar Eduardo e Rodrigo. Fernanda usaria seus novos recursos financeiros e o apoio de Carlos para consolidar sua independência e proteger sua família. Juntos, eles expostos à verdade sobre as manipulações que haviam enfrentado. Mas antes de embarcar nessa batalha, que poderia ter consequências imprevistas, eles tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Em uma noite estrelada, no mesmo parque onde haviam se beijado pela primeira vez, Gabriel pediu Fernanda em casamento. Não com uma cerimônia elaborada ou um anel caríssimo, mas com palavras simples e verdadeiras sobre querer construir uma vida juntos, enfrentando qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Fernanda aceitou sem hesitação, mas estabeleceu uma condição. Eles se casariam quando tivessem resolvido completamente os problemas com suas famílias. Não começariam sua vida juntos sob a sombra de chantagens, manipulações ou segredos. Queriam um futuro construído sobre fundações sólidas de honestidade e escolhas livres. A decisão de se casar fortaleceu a determinação de ambos para enfrentar os desafios finais que os separavam de sua felicidade. Gabriel começou a preparar um dossiê completo sobre as irregularidades que havia descoberto, incluindo evidências do envenenamento, documentos financeiros suspeitos e registros de comunicações que provavam a conspiração contra ele. Fernanda usou sua nova posição financeira para contratar seus próprios assessores legais e se preparar para qualquer retaliação que as famílias poderosas pudessem tentar contra ela. Ela também começou a trabalhar com sua mãe Patrícia para criar uma rede de apoio médico e legal que pudesse proteger Gabriel durante a fase final de confrontação com sua família. A teia de conspirações e mentiras que haviam descoberto era mais complexa do que qualquer um deles havia imaginado inicialmente. Mas agora, armados com a verdade e unidos por um amor testado por adversidades extremas, eles estavam prontos para a batalha final que determinaria não apenas seu futuro juntos, mas também a justiça para décadas de manipulações e abusos de poder. Stephanie e Eduardo, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, começaram a preparar suas próprias estratégias desesperadas para manter seus planos em funcionamento. A pressão aumentou quando descobriram que Gabriel havia obtido evidências concretas de suas atividades e que Fernanda agora tinha recursos financeiros e legais para se defender adequadamente. O confronto final estava se aproximando e todas as partes envolvidas sabiam que o resultado determinaria não apenas o destino de Gabriel e Fernanda, mas também o futuro de várias famílias poderosas e os segredos que haviam guardado por décadas. A verdade estava prestes a vir à tona, com consequências que ninguém podia prever completamente, mas que certamente mudariam para sempre o cenário social e empresarial de Belo Horizonte. O confronto final aconteceu em uma manhã de quinta-feira, no escritório principal da empresa Torres. Gabriel havia marcado uma reunião urgente com Eduardo e Rodrigo, alegando querer discutir os termos finais de seu casamento com Stephanie. Na realidade, ele chegou acompanhado de seu advogado, da mãe Patrícia e de um investigador particular, carregando um dossiê completo de evidências que havia coletado ao longo dos meses anteriores. Quando Eduardo viu o grupo entrando em sua sala, compreendeu imediatamente que seus anos de manipulação haviam chegado ao fim. Rodrigo tentou manter uma fachada de normalidade, mas sua palidez e nervosismo eram evidentes. Gabriel, pela primeira vez em sua vida, assumiu completamente o controle da situação, falando com uma autoridade e determinação que surpreenderam até ele mesmo. Gabriel apresentou metodicamente as evidências do envenenamento sistemático, incluindo resultados de exames médicos, registros de compras das substâncias
e até gravações discretas de conversas onde Rodrigo admitia suas ações. Mostrou documentos financeiros que provavam desvios de recursos, investimentos fictícios e parcerias fraudulentas que haviam sido usadas para mascarar a situação financeira real da empresa. A reação de Eduardo foi tentar minimizar a gravidade das descobertas, alegando que tudo havia sido feito para proteger Gabriel e garantir o futuro da empresa familiar. Mas quando o advogado explicou as implicações criminais das evidências apresentadas, incluindo envenenamento intencional, fraude empresarial e manipulação de documentos, Eduardo percebeu que não havia como escapar das consequências legais. Rodrigo desabou completamente sob a pressão, confessando não apenas sua participação no envenenamento, mas revelando detalhes de um esquema mais amplo que envolvia várias outras empresas e famílias da elite de Belo Horizonte. A fusão com os Campos não era apenas sobre consolidar negócios, mas sobre criar uma rede complexa que permitiria lavar dinheiro de origem questionável através de investimentos aparentemente legítimos. A presença de Patrícia na reunião adicionou uma dimensão emocional devastadora para Eduardo. Ela não apenas apoiava completamente as ações de Gabriel, mas trouxe sua própria autoridade médica para confirmar os danos que o envenenamento havia causado. Como médica respeitada na comunidade, sua palavra carregava peso significativo, e ela deixou claro que não hesitaria em testemunhar contra qualquer pessoa que havia prejudicado seu filho. Gabriel apresentou suas condições finais com uma firmeza que espelhou a dignidade que havia aprendido com Fernanda. Eduardo e Rodrigo seriam afastados imediatamente da direção da empresa. Todos os desvios financeiros seriam corrigidos e a empresa seria reestruturada sob nova gestão. Em troca, Gabriel não levaria as evidências criminais às autoridades, permitindo que eles enfrentassem apenas consequências civis e financeiras. Eduardo tentou uma última manipulação, ameaçando usar conexões políticas e sociais para destruir a reputação de Gabriel e Fernanda. Mas Gabriel estava preparado para essa possibilidade. Ele revelou que Carlos Almeida havia se tornado um aliado inesperado, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também conexões legais e empresariais que poderiam proteger o casal de qualquer retaliação. A ironia não passou despercebida. Eduardo havia perdido o controle sobre Gabriel, exatamente no momento em que tentara solidificar esse controle através de métodos cada vez mais extremos. A manipulação e a violência haviam criado a própria resistência que elas tentavam suprimir. Gabriel havia encontrado não apenas amor, mas também a força interior que sempre possuía, mas nunca havia sido encorajado a desenvolver. Quando a reunião terminou, Eduardo e Rodrigo haviam concordado com todos os termos apresentados, não porque fossem generosos ou justos, mas porque não tinham escolha. As evidências eram irrefutáveis, as consequências legais seriam devastadoras, e eles haviam perdido completamente o poder de negociação que haviam exercido por décadas. Paralelamente, Stephanie Campos enfrentava sua própria realidade transformada. As revelações sobre as atividades fraudulentas dos Torres haviam contaminado sua família também. A fusão que parecia tão atraente financeiramente se revelou uma armadilha que poderia ter destruído os negócios legítimos que sua família havia construído ao longo de gerações. Em uma conversa privada com Gabriel, Stephanie demonstrou uma maturidade surpreendente. Ela admitiu que havia se deixado levar pela ambição e pelas pressões familiares, perdendo de vista que casamento deveria ser sobre amor e parceria, não sobre estratégias empresariais. Pediu desculpas por ter tentado forçar um relacionamento que claramente não era desejado por nenhum dos dois. Gabriel ficou impressionado com a sinceridade de Stephanie e compreendeu que ela também havia sido vítima das manipulações familiares, embora de forma diferente. Eles conseguiram encerrar o capítulo de suas vidas com respeito mútuo e até mesmo uma amizade nascente, baseada na compreensão compartilhada de como as pressões familiares podem distorcer relacionamentos e escolhas pessoais. Com todos os obstáculos finalmente removidos, Gabriel e Fernanda puderam se concentrar em construir o futuro que haviam sonhado juntos. A cerimônia de casamento
foi exatamente como eles haviam imaginado. Uma celebração que unia dois mundos diferentes em harmonia perfeita. A cerimônia aconteceu na Igreja do Carmo, o mesmo local onde suas famílias haviam se cruzado décadas antes, quando Gabriel era criança e Dona Benedita vendia seus doces famosos. O simbolismo era perfeito, um círculo que se fechava, conectando passado e futuro de uma forma que parecia destinada desde sempre. A igreja estava decorada de forma simples, mas elegante, com flores que Dona Benedita havia escolhido pessoalmente e arranjos que combinavam tradição e sofisticação. Os convidados eram uma mistura fascinante de dois mundos: amigos da comunidade onde Fernanda havia crescido, colegas profissionais de ambos e familiares que representavam a nova configuração de suas vidas. Patrícia estava na primeira fileira, radiante de orgulho por finalmente poder estar presente no momento mais importante da vida de seu filho. Ao seu lado, Lúcia e Dona Benedita representavam a família que havia acolhido e criado Fernanda com tanto amor. Carlos Almeida estava presente também, não como um pai tentando recuperar o tempo perdido, mas como um homem respeitoso que reconhecia o valor da filha que havia negligenciado por tanto tempo. Fernanda entrou na igreja usando o vestido de sua avó, cuidadosamente restaurado para a ocasião. Era simples, mas elegante, representando a continuidade das tradições familiares que ela valorizava. O buquê havia sido feito com flores do jardim de Dona Benedita, incluindo algumas das mesmas espécies que ela usava em seus óleos essenciais. Gabriel a aguardava no altar usando um terno elegante, mas no bolso carregava um pequeno sachê com essência de sândalo que Fernanda havia preparado especialmente para ele. Era uma lembrança sutil, mas profunda de como eles haviam se conectado inicialmente através do toque curativo dela e da confiança vulnerável dele. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, refletindo a jornada única que haviam percorrido juntos. Gabriel prometeu honrar não apenas Fernanda, mas também a família e a comunidade que a haviam formado. Fernanda prometeu apoiar os sonhos de Gabriel enquanto construía os próprios, criando uma parceria baseada em respeito mútuo e crescimento conjunto. A recepção aconteceu nos jardins de um dos hotéis da família Torres, agora sob nova gestão, mas foi planejada como uma festa junina elegante, honrando as tradições que haviam unido suas famílias no passado. Havia quadrilha, música ao vivo e uma mesa de doces onde Dona Benedita havia trabalhado junto com chefes profissionais para criar versões sofisticadas de suas receitas tradicionais. Durante a festa, Gabriel e Fernanda observaram como suas famílias se misturavam naturalmente. Patrícia havia se conectado imediatamente com Dona Benedita, duas mulheres que haviam enfrentado perdas significativas, mas encontrado formas de transformar dor em compaixão. Lúcia conversava animadamente com Carlos, não como antigos amantes, mas como pais orgulhosos que finalmente podiam celebrar o sucesso de sua filha. A transformação em Gabriel era visível para todos que o conheciam. O homem tenso e solitário que costumava frequentar eventos sociais por obrigação havia se tornado alguém genuinamente feliz e conectado. Ele dançava com a mesma naturalidade com Dona Benedita que com os colegas empresariais, demonstrando uma autenticidade que antes não possuía. Fernanda também havia se transformado, mas de formas mais sutis. A confiança que sempre existira em sua competência profissional agora se estendia a todos os aspectos de sua vida. Ela interagia com os convidados mais sofisticados sem perder sua essência, mostrando que classe e elegância não dependem de origem social, mas de caráter e integridade. Nos meses que se seguiram ao casamento, Gabriel e Fernanda implementaram os planos que haviam sonhado durante seus primeiros encontros. Gabriel reestruturou completamente a empresa familiar, transformando-a em um negócio verdadeiramente ético que servia de modelo para outras empresas do setor. Ele criou um programa de parceria com terapeutas de comunidades carentes, oferecendo espaços em seus hotéis para atendimentos gratuitos. Fernanda abriu sua rede de consultórios populares de massoterapia, mas expandiu o conceito para incluir uma escola de formação onde jovens de baixa renda podiam aprender a profissão gratuitamente. Patrícia se tornou mentora médica do projeto,
contribuindo com conhecimentos que combinavam medicina tradicional com terapias alternativas. A transformação de suas vidas se estendeu às famílias que os rodeavam. Eduardo, afastado dos negócios, foi forçado a confrontar as consequências de décadas de manipulação e acabou buscando ajuda psicológica para lidar com suas próprias inseguranças e necessidade de controle. Rodrigo enfrentou consequências legais, mas também iniciou um processo de redenção pessoal. Stephanie encontrou seu próprio caminho, conhecendo um advogado dedicado a causas sociais durante as negociações legais que envolveram o escândalo familiar. Eles desenvolveram um relacionamento baseado em valores compartilhados e respeito mútuo, exatamente o tipo de conexão autêntica que ela sempre havia procurado, mas nunca havia encontrado nas uniões arranjadas de sua classe social. Carlos Almeida usou a experiência de conhecer Fernanda como catalisador para reavaliar suas próprias prioridades familiares. Ele se tornou um pai mais presente para os filhos que havia tido em seu casamento oficial e começou a dedicar parte significativa de sua riqueza a programas sociais que beneficiavam famílias em situações similares à que Lúcia havia enfrentado décadas antes. Um ano após o casamento, Gabriel e Fernanda estavam sentados na varanda de sua nova casa, um lar que combinava conforto com simplicidade, localizado em um bairro que representava a união de seus mundos diferentes. Gabriel havia acabado de voltar de uma visita aos novos hotéis sociais que implementara, onde terapeutas treinados por Fernanda ofereciam atendimento gratuito para a comunidade. Fernanda segurava uma carta que havia recebido naquela manhã. Uma jovem de sua antiga comunidade, agora formada através do programa de bolsas que haviam criado, escrevia agradecendo pela oportunidade de transformar sua vida através da massoterapia. Era mais uma evidência de como o amor entre eles havia se tornado uma força transformadora, que se estendia muito além de suas vidas pessoais. Enquanto observavam o pôr do sol sobre Belo Horizonte, Gabriel e Fernanda refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Haviam começado como duas pessoas de mundos completamente diferentes, conectadas inicialmente apenas por uma necessidade terapêutica e uma compaixão profissional. Mas aquela conexão inicial havia se revelado o fio condutor para uma transformação que incluiu descobertas sobre família, identidade, justiça e, acima de tudo, o poder do amor autêntico para superar qualquer obstáculo. Eles haviam provado que diferenças de classe social podiam ser pontes ao invés de muros, quando havia respeito mútuo, valores compartilhados e determinação para lutar pelo que realmente importa. A história de Gabriel e Fernanda se tornou lenda em Belo Horizonte, não porque fosse um conto de fadas impossível, mas porque demonstrava que transformação real é possível quando pessoas corajosas decidem desafiar sistemas injustos e construir algo novo baseado em amor, verdade e dignidade humana. Seus filhos, que chegaram nos anos seguintes, cresceram ouvindo histórias sobre como o amor de seus pais havia transformado não apenas suas próprias vidas, mas toda uma comunidade. Eles aprenderam que origem social não determina destino, que coragem pode superar convenção e que o amor verdadeiro sempre vale a luta necessária para protegê-lo e nutri-lo. Gabriel nunca mais teve ataques de pânico. Fernanda nunca mais se questionou sobre seu próprio valor. Juntos, eles construíram uma vida que honrava tanto suas origens quanto seus sonhos, provando que é possível manter raízes profundas enquanto se voa em direção a horizontes infinitos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel e Fernanda tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de amor, coragem e transformação nos lembra que todos merecemos lutar por nossa felicidade e que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando enfrentado com determinação e dignidade. Para continuar vivendo essas emoções intensas, preparamos uma playlist especial com outras histórias igualmente cativantes sobre amor que transforma vidas. Você pode encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história de superação e amor verdadeiro emocionou você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade das relações humanas
e o poder transformador do amor autêntico. Não perca nossos próximos conteúdos e nos conte nos comentários qual parte da história mais tocou seu coração. Sua participação é fundamental para mantermos viva essa comunidade de pessoas que acreditam no poder das boas histórias. Até a próxima aventura emocional.